Um bilionário chinês humilhou uma garçonete em mandarim, achando que ninguém entenderia. Todos riram. Até ela abrir a boca e destruir o império dele com uma única frase naquela mesma língua. Mais vinho. Agora. A voz cortou o salão como vidro quebrando. Aline parou com a bandeja na mão. O homem na mesa 15 nem olhou para ela. Apenas estendeu a taça vazia, os olhos grudados no celular. Com licença, senhor. Já trago. Ela virou para ir até a adega. Deng Deng. A palavra em mandarim ecoou pelas costas dela. Aline congelou. Wei Zhang levantou os olhos, um sorriso fino nos lábios. Ele repetiu algo em mandarim, mais alto dessa vez, olhando para os 3 empresários chineses na mesa ao lado. Eles riram. Aline apertou a bandeja. Respirou fundo, virou de volta para ele. Desculpe, senhor. Não entendi. Wei inclinou a cabeça. Falou em português arrastado, cada palavra pingando desprezo. Eu disse, você precisa ser mais rápida. Serviço brasileiro é sempre assim, devagar. Os clientes da mesa ao lado riram mais alto. Um casal francês na mesa 7 olhou. Uma família na janela pausou a conversa. Aline forçou um sorriso profissional. Vou buscar seu vinho imediatamente. Ela se virou. Tating Budong, Tai Ben Liao. Mais risadas. Dessa vez, até alguns brasileiros nas mesas próximas sorriram sem entender, apenas acompanhando a energia do salão. Wei voltou a falar em mandarim para seus conterrâneos. Gesticulou na direção de Aline. Fez um comentário. Outro. Todos na mesa dele explodiram em gargalhadas. Aline continuou andando. As mãos tremiam. Na adega, ela segurou a garrafa de vinho. Contou até 5. Seus dedos apertaram o vidro. Voltou para a mesa 15. Serviu o vinho em silêncio. Wei nem agradeceu. Apenas pegou a taça e voltou a conversar em mandarim. Cada frase acompanhada de olhares na direção dela. Cada palavra seguida de mais risadas. O salão inteiro agora observava. Aline deu um passo para trás. Wei ergueu a mão. Parou ela. Falou algo direto para ela, em mandarim. Alto, pausado, como se estivesse falando com uma criança. Os empresários na mesa ao lado bateram palmas, rindo. Aline ficou ali, parada, bandeja vazia na mão. Rosto neutro. Wei terminou a frase. Acenou com a mão, dispensando ela. Virou para os amigos e disse mais alguma coisa. A mesa inteira rugiu de tanto rir. Aline não se moveu. Wei franziu a testa. Fez um gesto impaciente com os dedos. Kei Zhou Liao, Kuai Jian. Ele praticamente cuspiu as palavras. Então apontou para ela. Disse uma última frase em mandarim. Devagar. Olhando nos olhos dela. O restaurante inteiro estava assistindo agora. Aline respirou fundo. Como ela ia reagir ao homem que acabava de chamá-la do pior xingamento possível? O som daquela língua explodiu algo dentro dela. Mandarim. 4 anos da vida dela. Cada tom, cada caractere, cada promessa que aquela língua carregava. 3 anos atrás, Aline estava em outra sala. Não um restaurante, uma sala de aula. Universidade de São Paulo. Relações internacionais. Bolsa integral. A professora Liu escrevia caracteres no quadro. Aline copiava cada um no caderno, a mão voando pelo papel. Era a melhor da turma. Todo mundo sabia. Excelente, Aline. Seu mandarim está impecável. A professora sorria. Aline sorria de volta. Obrigada, professora. Quero trabalhar na embaixada chinesa um dia. Você vai conseguir, tenho certeza. Aline saiu daquela aula com o peito cheio. Ligou para o pai no caminho para casa. Pai, a professora disse que eu posso me candidatar ao programa de intercâmbio em Xangai. A voz dele do outro lado era puro orgulho. Minha filha vai ser diplomata, eu sempre soube. 2 semanas depois, o pai dela teve o AVC. Aline largou tudo. O hospital, as contas, a mãe chorando no corredor, os médicos falando palavras que ela não queria ouvir. Sequelas permanentes.
Ele vai precisar de cuidados constantes. O dinheiro acabou em 3 meses. A bolsa cobria a mensalidade, mas não colocava comida na mesa. Não pagava enfermeira, não pagava remédio. Aline trancou a faculdade na metade do 3º ano. Primeira entrevista de emprego. Restaurante nos Jardins. O gerente Fábio olhou o currículo dela. Levantou uma sobrancelha. Relações internacionais? USP. Por que você quer trabalhar aqui? Preciso de dinheiro. Urgente. Ele suspirou. Você está qualificada demais. Mas se você quer mesmo, bem-vinda à equipe. Primeiro dia com o uniforme. Aline olhou no espelho do vestiário. Uma estudante brilhante olhava de volta, mas vestida de garçonete. Ela fechou os olhos. Respirou. É temporário. Só até o pai melhorar. Depois eu volto. Mas o pai não melhorou. E temporário virou 6 meses. Depois, 1 ano. Depois 2. Os livros de mandarim juntaram poeira na prateleira. O sonho da embaixada virou uma piada amarga que ela contava para si mesma nas madrugadas. Todo dia ela servia clientes, sorria, aguentava grosseria, levava bandejas e todo dia uma parte dela morria um pouco mais. Até aquele momento. A voz de Wei Zhang cortou a memória como uma faca. Wei! Nilong Leomar? Aline piscou. O restaurante voltou ao foco. Wei estava de pé agora, mais alto, mais impaciente. Ele repetiu a pergunta em português, irritado. Você é surda? Os clientes nas mesas próximas observavam, alguns com pena, outros com curiosidade mórbida. Aline olhou para ele. 2 anos de silêncio, 2 anos engolindo humilhação, 2 anos enterrando quem ela era. Tudo explodiu de uma vez. Ela abriu a boca e algo mudou nos olhos dela, mas ela não disse nada, não ainda. Aline fechou a boca, abaixou os olhos, virou as costas para Wei Zhang. Caminhou em direção à cozinha com passos firmes, a bandeja apertada contra o peito. Ela queria gritar, queria explodir, queria virar e jogar cada palavra daquele idioma maldito na cara dele. Mas mais do que isso, ela queria manter o emprego, porque sem o emprego não tinha dinheiro, sem dinheiro não tinha remédio, sem remédio o pai dela morria, simples assim. Então ela engoliu, de novo. Na porta da cozinha, Camila segurou o braço dela. Você está bem? Aline assentiu. Não confiava na própria voz. Aquele cara é um idiota. Todo mundo viu. Eu sei. Camila apertou o braço dela. Só aguenta mais um pouco. O turno acaba em 2 horas. Aline forçou um sorriso. Camila soltou o braço e voltou para o salão. 2 horas, 120 minutos, 7.200 segundos de fingir que estava tudo bem. Ela conseguia. Sempre conseguia. Aline pegou uma jarra de água. Voltou para o salão. Passou longe da mesa 15, atendeu a mesa 8. Casal de idosos, simpáticos, educados. Obrigado, querida. Ela sorriu. Um sorriso real dessa vez. Seguiu para a mesa 12. Empresários brasileiros, pedido simples. Pode trazer a conta? Claro, já volto. Aline foi até o caixa, imprimiu a conta, voltou para a mesa, normal, mecânico, seguro. Então, a voz de Wei explodiu pelo salão. Garçonete! Todos os clientes viraram. Aline fechou os olhos, contou até 3. Virou. Wei estava de pé, segurando a taça de vinho no alto. Esse vinho está horrível. Você trouxe a garrafa errada. Aline atravessou o salão até ele. Manteve a voz firme. Senhor, essa é a garrafa que o senhor pediu. Chateau Margaux, 2015. Eu pedi 2016. Verifiquei o pedido com o senhor antes de abrir. O senhor confirmou 2015. O rosto de Wei ficou vermelho. Você está me chamando de mentiroso? Não, senhor. Apenas gerente. A palavra ecoou como um trovão. Fábio apareceu em segundos. O sorriso profissional já no rosto. Algum problema, senhor Zhang? Essa garçonete é incompetente. Trouxe o vinho errado e agora está discutindo comigo. Fábio olhou para Aline. Ela viu nos olhos dele. Ele sabia que ela estava certa.
Mas Wei Jiang gastava 30 mil reais por mês naquele restaurante, e Aline era substituível. Senhor Jiang, peço 1000 desculpas. Vou trazer pessoalmente a garrafa correta. Não quero mais. Quero que essa garçonete saia da minha frente. Fábio assentiu. Aline, por favor, atenda as mesas do outro lado do salão. Ela ficou parada por 2 segundos. Apenas 2. Tempo suficiente para todo mundo ver a derrota no rosto dela. Então assentiu e se afastou. Wei voltou a sentar, voltou a falar em mandarim com os amigos. As risadas recomeçaram. Aline parou no corredor entre a cozinha e o salão. Encostou na parede, as mãos tremiam. Marcelo, outro garçom, passou por ela carregando pratos. Não liga para ele, esse cara é sempre assim. Sempre? Toda semana, vem aqui, humilha alguém, paga a conta e vai embora. E ninguém faz nada? Marcelo deu de ombros. Ele é rico, a gente não é. É assim que funciona. Ele seguiu para o salão. Aline ficou ali. Era assim que funcionava. Ricos humilhavam, pobres aguentavam. Simples, limpo, justo. Ela voltou para o salão. Atendeu a mesa 3, mesa 7, mesa 9. Sorriu, anotou pedidos. Trouxe comida, profissional, eficiente, invisível. Mas a cada 5 minutos, a voz de Wei cortava o ar. Sempre em mandarim, sempre seguida de risadas, sempre na direção dela. E a cada 5 minutos, um pedaço de Aline morria. Na terceira vez, ela parou no meio do salão. Olhou para ele. Ele estava contando alguma história. Gesticulava, apontava. Os amigos riam tanto que um deles cuspiu o vinho. Todos no restaurante olhavam, alguns rindo, outros constrangidos. Mas ninguém fazia nada. Aline apertou os punhos. Ela podia acabar com aquilo. Agora, uma frase, uma única frase em mandarim, e o sorriso dele desapareceria. Mas então o quê? Fábio a demitiria na hora. Wei provavelmente processaria o restaurante e ela estaria na rua amanhã de manhã, sem emprego, sem referência, sem nada. E o pai dela? Aline soltou os punhos. Não. Ela não podia arriscar. Não importava o quanto doía, não importava o quanto aquele homem merecia ser destruído. Ela não podia, porque ela não era mais a estudante brilhante com sonhos de embaixada. Ela era uma garçonete quebrada com um pai doente em casa, e garçonetes quebradas não revidavam bilionários. Elas aguentavam, sempre aguentavam. Aline virou as costas para Wei, voltou para a cozinha. Sentou num banco no vestiário, colocou o rosto nas mãos. 2 lágrimas escorreram. Ela as enxugou rápido. Camila entrou. Aline, estou bem. Não está. Aline levantou a cabeça, os olhos vermelhos. Eu preciso desse emprego, Camila. Eu não posso perder esse emprego. Eu sei. Então, eu vou aguentar. Mais 1 hora, só mais 1 hora e ele vai embora. Camila sentou ao lado dela. Segurou a mão dela. Você é forte demais. Eu não conseguiria. Aline soltou um riso amargo. Não é força, é desespero. Ela se levantou, ajeitou o uniforme, limpou o rosto. Vamos, tenho mesas esperando. Voltou para o salão. Mais 30 minutos se arrastaram. Wei pediu sobremesa, pediu café, pediu licor. Cada pedido uma desculpa para ficar mais tempo. Cada minuto a mais uma tortura a mais. Aline atendia as outras mesas no piloto automático, mas por dentro algo estava quebrando. Uma voz sussurrava. Talvez eu mereça isso. Talvez eu realmente seja inferior. Talvez eu tenha desperdiçado minha chance, e agora esse é meu lugar. Servir. Calar. Desaparecer. A voz ficava mais alta a cada minuto, e Aline começava a acreditar. Wei terminou o café. Empurrou a xícara vazia para a borda da mesa. Aline estava a 3 metros de distância, organizando talheres na mesa 6. Garçonete, ela virou. Sim, senhor. A comida estava fria. O vinho estava errado. O serviço foi lento. Aline respirou fundo. Lamento que não tenha gostado, senhor.
Não é sobre gostar, é sobre competência. Ele falou a última palavra devagar, mastigando cada sílaba. Os empresários chineses na mesa ao lado pararam de conversar. Wei continuou. No meu país, uma garçonete assim seria demitida na primeira semana. Peço desculpas se algo não atendeu suas expectativas. Wei inclinou a cabeça. Sorriu. Então começou a falar em mandarim. Zechong Fu Wu Yuan, Zaijongo Zhao Jiu Bei Kai Chula, Taiman, Taiben. Os empresários riram. Um deles respondeu algo. Wei assentiu e continuou. Ertie Kan Kan Tada Yangzi, Lian Zhifu Du Chuan Buhao. Mais risadas. O casal francês da mesa 7 olhou desconfortável. A família na janela parou de comer. Wei falou mais alto agora, garantindo que metade do restaurante escutasse. Zai Baxi, Biao Juntai Dilio, Xiao Rendo Nangdan Fu Wu Yuan. A mesa inteira dos empresários explodiu em gargalhadas. Um deles bateu na mesa. Aline ficou parada, rosto de pedra, mas os dedos apertavam a bandeja com tanta força que os nós ficaram brancos. Wei se virou para os amigos e fez um gesto amplo, incluindo todo o restaurante. Risadas ainda mais altas. Agora outros clientes brasileiros começaram a rir também. Não entendiam as palavras, mas a energia era contagiante. Rir do que todo mundo ri, mesmo sem saber por quê. Wei estava adorando a audiência. Ele se levantou, deu 2 passos na direção de Aline, falou diretamente para ela, em mandarim, devagar. Niji Dalma, Zai Jongo, Nijeandi Rendi Pei Saudi. Os empresários quase caíram da cadeira de tanto rir. Wei virou para o público, traduziu para o português com um sorriso venenoso. Eu disse que ela seria perfeita, como faxineira. Metade do restaurante riu. Aline deu um passo para trás. Wei deu um passo para frente. Porque ser garçonete já é muito para alguém assim. Ele fez uma pausa dramática. Alguém que claramente não tem educação. A palavra ecoou. Educação. Aline sentiu algo se romper dentro dela. Ela olhou para ele, diretamente nos olhos. Senhor, eu tenho educação. A voz saiu firme, clara. Wei levantou as sobrancelhas surpreso. Ah, é? Onde você estudou? Escola pública? Ele disse, escola pública, como se fosse um palavrão. Estudei Relações Internacionais na USP. Silêncio. Wei piscou. Depois riu. USP? Você? Sim. E o que uma estudante da USP faz servindo mesas? A vida aconteceu. Wei deu de ombros. Então você desperdiçou sua chance. Isso não é culpa minha. Ele virou para os amigos. Tashua Tashangu Dashue. Dashue Shendang Fu Wu Yuan. Zhen Xiao. Eles riram ainda mais alto. Aline sentiu o rosto queimar. Senhor, eu peço respeito. Wei virou de volta para ela. Respeito? Sim, respeito. Respeito se ganha, não se pede. Então o senhor também não merece respeito. As palavras saíram antes que ela pudesse segurar. O restaurante inteiro congelou. Wei ficou imóvel por 3 segundos. Então, o rosto dele ficou vermelho. As veias do pescoço saltaram. O que você disse? Aline engoliu seco, mas não recuou. Eu disse que respeito é recíproco. Gerente! A voz de Wei explodiu como um tiro. Fábio apareceu correndo. Sim, senhor Zhang. Essa garçonete acabou de me insultar, na frente de todos. Eu quero ela demitida. Agora. Fábio olhou para Aline, depois para Wei, depois para os 50 pares de olhos assistindo. Senhor Zhang, tenho certeza que houve um mal-entendido. Não houve mal-entendido. Wei apontou para Aline. Ela me desrespeitou, me chamou de desrespeitoso. Isso é inaceitável. Fábio respirou fundo. Aline, você pode ir para a cozinha, por favor? Fábio, eu só... Cozinha. Agora. A voz dele estava firme, final. Aline olhou ao redor. O casal francês olhava para baixo. A família na janela voltou a comer. Os empresários chineses sorriam. Ninguém ia ajudar.
Ninguém nunca ajudava. Wei deu um passo mais perto. Tão perto que ela sentiu o bafo de café dele. Ele sussurrou, baixo, em português, só para ela ouvir. Você devia saber seu lugar. Então ele falou alto, em mandarim, para todo mundo ouvir. Xiang ni zechongren, Yong Yuan do Xixiadenren. Os empresários aplaudiram. Wei sorriu, vitorioso. Virou para Fábio. Ou ela sai, ou eu nunca mais volto aqui. E vou garantir que meus contatos também não voltem. Fábio fechou os olhos. Aline, por favor. Ela olhou para ele, para Wei, para o restaurante inteiro. 60 pessoas assistindo ela ser destruída, e nenhuma fazendo nada. Aline virou as costas, caminhou em direção à cozinha. Cada passo era um pedaço de dignidade deixado para trás. Atrás dela, Wei voltou a sentar. Falou algo em mandarim. A mesa inteira explodiu em risadas. Aplausos, palmas, celebração. Aline empurrou a porta da cozinha e do outro lado, finalmente sozinha, ela deixou as lágrimas caírem. Aline trancou a porta do vestiário. Sentou no banco. Colocou o rosto nas mãos. As lágrimas caíram quentes, rápidas, furiosas. 2 anos aguentando, sorrindo, engolindo, e agora ia ser demitida por finalmente ter falado alguma coisa. A porta bateu. Fábio entrou sem bater. Aline. Ela enxugou o rosto rápido. Levantou a cabeça. Eu não vou te demitir. Ela piscou. Mas você vai tirar uma semana, sem pagamento, para as coisas esfriarem. Fábio, eu sei que você precisa, mas eu também preciso manter o restaurante funcionando. Wei Zhang traz muito dinheiro, você entende? Ela entendeu. Dinheiro valia mais que dignidade. Sempre valeu. Fábio saiu. Aline ficou sozinha de novo. 1 semana sem salário. Isso significava sem remédio para o pai, sem pagar a conta de luz, sem comida suficiente. Ela pegou o celular, abriu a carteira digital. R$ 240. Tinha que durar até o próximo pagamento, que agora estava 2 semanas longe. Ela jogou o celular no banco. Talvez fosse hora de desistir, de tudo. Da dignidade, da luta, do sonho idiota de que um dia as coisas melhorariam. Ela abriu o armário para pegar a bolsa e viu a foto colada na porta do armário, desbotada, velha, ela, o pai e a mãe no dia da aprovação na USP. O pai segurava o papel da matrícula. O sorriso dele ocupava o rosto inteiro. Aline lembrou do que ele disse naquele dia. Filha, você vai mudar o mundo. Você é forte demais. Ela tocou a foto. Forte demais. Que piada. Mas então ela olhou nos olhos do pai na foto. E algo clicou. Ele não teria aguentado calado. Nunca aguentou. O pai dela sempre revidou. Sempre lutou. Mesmo quando custou caro. E ela estava ali, sendo esmagada, aceitando porque era o certo a fazer. Aline fechou o armário. Não. Ela não ia aceitar. Não dessa vez. Mas fazer o quê? Gritar, chorar, processar? Tudo isso demorava e não mudava nada agora. Ela precisava de algo imediato, algo que doesse. Aline pegou a bolsa, saiu do vestiário. A cozinha estava movimentada, chefe gritando pedidos, garçons entrando e saindo. Ela ia cortar caminho pelo salão para sair pela frente. Parou na porta da cozinha. Wei ainda estava lá, conversando, rindo, assinando a conta. E então ela ouviu. Ele estava falando ao telefone, em mandarim. Mas dessa vez ela prestou atenção. Shide, Mingtian zao shang shidian. Shijenting, wo yijing junbei hao hui lu le. Aline Congelou. Ela conhecia essas palavras. Amanhã, 10 da manhã. Prefeitura, suborno. Wei continuou falando. Detalhes, nomes, valores. Ele estava organizando um suborno para conseguir um contrato público e estava fazendo isso no meio do restaurante em mandarim, achando que ninguém entenderia. Aline sentiu algo acender no peito. Esperança. Não. Mais que isso. Poder. Ela sabia algo.
algo que podia destruí-lo. Mas ela sozinha não era nada. Uma garçonete demitida acusando um bilionário? Ninguém ia acreditar. Ela precisava de ajuda, de alguém com credibilidade, com poder. Aline olhou ao redor do salão e então viu mesa 9. Um homem de terno escuro, sozinho, comendo em silêncio. Ela o reconheceu. Dr. Maurício Tanaka. Vinha ali toda semana, sempre educado, sempre generoso com a gorjeta. E mais importante, ela já tinha visto o cartão dele, advogado trabalhista. Aline respirou fundo. Era agora ou nunca. Ela atravessou o salão, direto para a mesa 9. Dr. Maurício levantou os olhos. Aline, você está bem? Não, mas vou ficar. Ela se inclinou, sussurrou. O senhor entende mandarim? Ele franziu a testa. Entendo. Por quê? Porque eu preciso que o senhor ouça o que aquele homem está dizendo. Ela apontou discretamente para Wei. E depois, eu preciso da sua ajuda para acabar com ele. Dr. Maurício olhou para Wei, depois para Aline. E então, devagar, ele sorriu. Senta. Me conta tudo. Aline sentou. Dr. Maurício colocou o garfo de lado. Virou a cadeira levemente para ter visão de Wei. Antes de mais nada, eu vi tudo o que aconteceu. Aquilo foi inaceitável. Obrigada. Agora me diz, por que você quer que eu ouça o que ele está falando? Aline respirou fundo. Porque eu entendo mandarim fluentemente e ele não faz ideia. Os olhos de Dr. Maurício se arregalaram. Você entende? 3 anos de estudos intensivos, relações internacionais, USP. E ele? Passou a noite inteira me xingando naquela língua, achando que eu não entendia nada. Dr. Maurício inclinou a cabeça. Que tipo de coisas ele disse? Coisas que dariam processo por assédio moral e discriminação. Mas não é só isso. Ela se inclinou mais perto. Há 2 minutos ele estava ao telefone organizando um suborno para conseguir um contrato na prefeitura. Amanhã, às 10 da manhã. Dr. Maurício ficou imóvel. Você tem certeza? Absoluta. Ele deu nomes, valores, detalhes. Você consegue repetir exatamente o que ele disse? Cada palavra. Dr. Maurício pegou o celular, abriu o gravador. Repete, agora, devagar. Aline repetiu tudo, em mandarim primeiro, depois traduziu para português. Dr. Maurício escutou em silêncio. Quando ela terminou, ele desligou o gravador. Aline, você sabe quem eu sou? Advogado trabalhista. Também, mas além disso, eu trabalho com o Ministério Público, casos de corrupção. O coração dela acelerou. Sério? Sério? E o que você acabou de me contar pode derrubar não só esse homem, mas uma rede inteira de corrupção. Então, você acredita em mim? Acredito. Mas precisamos de mais. Uma testemunha sozinha não basta. Precisamos de prova concreta. Como? Dr. Maurício olhou para Wei. Ele ainda está falando ao telefone? Aline olhou. Wei tinha voltado a ligar para alguém. Está. E você consegue ouvir? Se eu chegar perto, sim. Então vai. Finge que está limpando as mesas, escuta tudo e volta aqui. Aline levantou, pegou um pano, atravessou o salão, passou pela mesa ao lado da de Wei, limpou devagar, meticulosamente e escutou. Wei estava falando com alguém importante. A voz dele tinha mudado, mais respeitosa, quase servil. Shide Chen Xianshan, Yi Tia do Ampai Haula, Mintian Woman Hui Jian Mian, Ubaiman, Xianjin, 5 milhões, em dinheiro. Aline continuou limpando. Wei mencionou um nome, secretário municipal, depois outro nome, vereador. Cada palavra era uma bomba. Ela voltou para a mesa de Dr. Maurício, sentou, repetiu tudo. Dr. Maurício digitava rápido no celular. Esses nomes que você falou, eu conheço. Já estamos investigando eles há meses, mas nunca tivemos prova direta. E agora? Agora temos um começo, mas ainda não é suficiente. O
O que mais você precisa? Dr. Maurício pensou. Precisamos dele falando isso na frente de mais pessoas, pessoas que possam testemunhar, de preferência gravado. Como? Você disse que ele vai estar na prefeitura amanhã às 10. Disse. Se conseguirmos ele confessando algo ali, na frente de câmeras de segurança, com outras pessoas ouvindo, como vamos fazer ele falar? Dr. Maurício sorriu. Provocando ele, em mandarim. Aline sentiu o sangue gelar. Você quer que você confronte ele, amanhã, na prefeitura. Ele vai me destruir. Não se eu estiver lá. Não se tivermos tudo gravado. Não se fizermos do jeito certo. E se der errado? Você perde uma semana de salário e volta para casa. Eu já perdi. Fábio me suspendeu. Dr. Maurício parou. Então você não tem nada a perder. Aline olhou para Wei, ainda rindo, ainda falando, ainda vencendo. Ela olhou de volta para Dr. Maurício. O que exatamente você quer que eu faça? Amanhã, 9h30 da manhã, você vai estar na prefeitura. Eu vou estar lá também, com contatos no Ministério Público, com câmeras, com tudo pronto. E então? Então você vai esperar o Wei chegar. E quando ele chegar, você vai até ele e vai falar com ele em mandarim perfeito. Sobre o quê? Sobre tudo que você ouviu, sobre o suborno, sobre a reunião, sobre os nomes. Ele vai negar tudo. Claro que vai. Mas quando você falar os detalhes exatos, ele vai entrar em pânico. E pessoas em pânico cometem erros. Que tipo de erros? Eles falam demais. Eles confirmam coisas sem perceber. Eles se entregam. Aline mordeu o lábio. Isso é perigoso. Mas também é a única chance de acabar com ele. Ela olhou para as mãos. Tremiam. Eu não sei se consigo. Dr. Maurício segurou a mão dela, firme. Aline, esse homem te humilhou, te diminuiu, te tratou como lixo. E agora você tem a chance de fazer justiça. Não só por você, mas por todas as pessoas que ele já destruiu. E se eu travar na hora? Você não vai travar, porque você é mais forte que ele. Sempre foi. Aline respirou fundo. Ela pensou no pai, na foto, no sorriso dele. Você vai mudar o mundo. Você é forte demais. Ela olhou para Dr. Maurício. Eu faço, mas você tem que me prometer uma coisa. O quê? Se der errado, você me protege, legalmente, de qualquer coisa que ele tentar fazer. Prometo. Você tem minha palavra. Aline assentiu. Então está decidido. Amanhã, 9h30. Dr. Maurício sorriu. Vamos destruir esse filho da mãe. Naquele momento, Wei se levantou, pagou a conta, acenou para os amigos, começou a caminhar em direção à saída. Passou pela mesa de Dr. Maurício e Aline, olhou para ela de canto de olho, sorriu, vitorioso, e saiu. Aline o observou ir embora. Amanhã, aquele sorriso ia desaparecer. Dr. Maurício levantou. Vou fazer algumas ligações. Preparar tudo. Você vai para casa. Descansa. E amanhã chega às 9h30 em ponto. Onde exatamente? Hall principal da prefeitura. 3º andar. Perto da sala do secretário municipal. Certo. E Aline? Sim, pratica o que você vai dizer, em mandarim. Tem que ser perfeito. Ela assentiu. Dr. Maurício colocou a mão no ombro dela. Você vai arrasar. Eu sei. Ele saiu. Aline ficou sozinha no salão quase vazio. Olhou para a porta por onde Wei tinha saído. Amanhã, às 10 da manhã. Era agora ou nunca. Aline não dormiu. A noite inteira ela praticou. Na frente do espelho, no quarto, na sala. As frases em mandarim saíam da boca dela como lâminas. Zhang Shanshen, Wotin Daula Nizuan Shode Iti. Senhor Zhang, eu ouvi tudo que você disse ontem à noite. Guan Yu Huilu, Guan Yu Wu Baimon, Guan Yu Min Chen Zhao Shang Shijian de Huiyi. Sobre o suborno, sobre os 5 milhões, sobre a reunião de amanhã às 10 da manhã. Ela repetiu 20 vezes, 30,
50, até cada palavra sair perfeita, até cada tom estar impecável. Às 6 da manhã, o celular tocou. Doutor Maurício. Bom dia. Dormiu bem? Não dormi. Ótimo. Significa que você está levando isso a sério. Estou apavorada. Normal. Mas você vai conseguir. Confirma. 9h30, hall da prefeitura, 3º andar. Confirmado. Vou te mandar a localização exata agora. E Aline? Sim? Vista algo profissional. Não o uniforme de garçonete. Você precisa parecer poderosa. Ela olhou para o guarda-roupa. Tinha um blazer que usou na última entrevista de emprego antes do restaurante. Tenho algo. Perfeito. Te vejo em 3 horas. Ele desligou. Aline tomou banho. Fez café. Não conseguiu comer. O pai estava dormindo no quarto. Ela entrou devagar. Beijou a testa dele. Pai, hoje eu vou fazer você se orgulhar de novo. Às 8h40, ela saiu de casa. Pegou o metrô. Desceu na estação Sé. Caminhou até a prefeitura. O prédio era imenso, cinza, imponente. Ela subiu as escadas, entrou no hall, 3º andar. O elevador estava cheio de funcionários públicos, advogados, pessoas de terno. Aline se sentiu pequena, mas respirou fundo. Lembrou do blazer, da postura. Ela não era uma garçonete hoje. Ela era quem sempre deveria ter sido, 3º andar. Dr. Maurício estava encostado na parede, conversando com 2 homens de terno escuro. Ele acenou. Aline se aproximou. Aline, esses são os promotores Daniel e Roberto. Ministério Público. Eles apertaram a mão dela. Maurício nos contou tudo, disse Daniel. Se o que você ouviu está correto, isso é grande. Está correto. Você tem certeza absoluta dos nomes? Das quantias? Tenho. Roberto mostrou o celular. Uma foto de Wei Zhang. É esse o homem? É. Ele deve chegar em 15 minutos. A reunião dele é na sala 304, ali. Ele apontou para uma porta no fim do corredor. Câmeras de segurança? 3, cobrindo todo o corredor. Já informamos a equipe de segurança. Vão gravar tudo. Dr. Maurício segurou o ombro de Aline. Você lembra do que vai dizer? Lembro. Então é só esperar ele chegar. Você o aborda. Fala em mandarim. Deixa ele entrar em pânico. A gente faz o resto. Aline assentiu. Os minutos se arrastaram. 9h50, 9h55, 10 horas, nada. Dr. Maurício franziu a testa. Ele deveria estar aqui. Daniel checou o celular. A reunião está marcada para 10. Nosso contato na secretaria confirmou. 10h05. Aline começou a suar. E se ele descobriu? Impossível. Ninguém sabia além de nós. 10h10. O celular de Roberto tocou. Ele atendeu. Alô? Sim. O quê? Ele ficou pálido. Entendi. Obrigado. Desligou. Olhou para todos. A reunião foi remarcada para amanhã. Silêncio. Como assim remarcada? Dr. Maurício explodiu. O secretário municipal ligou há 10 minutos. Diz que teve uma emergência. Remarcou todos os compromissos de hoje. Isso não faz sentido. Faz se alguém avisou ele, se alguém desconfiou. Aline sentiu o chão sumir. Então acabou. A gente perdeu. Dr. Maurício olhou para o celular dele. Pensou rápido. Não. Ainda temos uma chance. Que chance? Wei Zhang não sabe que a reunião foi cancelada. Como você sabe? Porque o secretário só ligou para o gabinete, não para os convidados externos. Protocolo padrão. Daniel levantou as sobrancelhas. Então Wei ainda vai aparecer aqui? Exatamente. E quando ele chegar e descobrir que a reunião foi cancelada, vai ficar nervoso, vai ligar para alguém, vai falar coisas. E a gente estará ouvindo. Dr. Maurício olhou para Aline. Mas precisamos provocar ele. Fazer ele falar mais do que deveria. Quando? Assim que ele chegar. 10h15. A porta do elevador se abriu. Wei Zhang saiu.
Terno impecável, pasta de couro, celular na mão. Ele caminhou direto para a sala 304. Dr. Maurício empurrou Aline levemente. Agora vai. Aline respirou fundo e começou a caminhar em direção a Wei Zhang. Wei parou na frente da porta 304. Checou o relógio. 10h17. Ajeitou a gravata. Respirou fundo. Bateu na porta. Ninguém atendeu. Ele bateu de novo. Mais forte. Nada. Wei franziu a testa. Girou a maçaneta. Trancada. Com licença. A voz veio de trás dele. Wei virou e congelou. Aline estava a 3 metros de distância. Blazer escuro. Cabelo preso. Postura ereta. Ela não parecia uma garçonete. Parecia outra pessoa. Wei piscou. Tentou processar. Você? O que você está fazendo aqui? A voz dele saiu confusa, quase assustada. Então ele se recompôs. O sorriso arrogante voltou. Ah, entendi. Você veio me pedir desculpas. Veio implorar pelo emprego de volta. Aline não respondeu. Apenas deu um passo para frente. Wei riu. Que patético! Você me segue até aqui. Isso é assédio. Posso te processar. Ele pegou o celular. Vou ligar para a segurança. Você vai ser expulsa daqui. Zhang Xianshen. A palavra saiu da boca de Aline como uma bomba. Wei parou, o celular no ar. Ele olhou para ela, confuso. O que você disse? Aline repetiu, em mandarim perfeito. Zhang Xianshen, Womenshu Yao Tantan. Senhor Zhang, precisamos conversar. O rosto de Wei ficou branco. Você fala mandarim? Sim, fluentemente. Ela disse isso em português. Depois repetiu em mandarim. Wei ficou mudo por 5 segundos. Então explodiu em risadas. Alto, forçado. Você decorou algumas palavras. E daí? Isso não significa nada. Zhu Wan Zai Kan Ting. Ni Shuo Le Renduo Yo Chu De Hua. Ontem à noite no restaurante você disse muitas coisas interessantes. Wei parou de rir. Sobre mim, sobre minha aparência, sobre minha raça. Eu não sei do que você está falando. Ni Shuo Wo de Pei Sao Di. Ni Shuo Xiang Wo de Zhong Ren Shi Xia Dan Ren. Você disse que eu só servia para varrer chão. Você disse que pessoas como eu são inferiores. Wei recuou um passo. Você está inventando isso. Estou? Quer que eu continue? Tem mais. Muito mais. Wei olhou ao redor do corredor. 3 funcionários observavam. Dr. Maurício e os 2 promotores estavam encostados na parede. Câmeras no teto piscavam. Quem são essas pessoas? Wei sussurrou. Testemunhas. Testemunhas de quê? Você não tem nada contra mim. Está blefando. Aline sorriu. Pela primeira vez em 2 anos, um sorriso real. Você tem certeza? Wei apertou a pasta contra o peito. Eu tenho certeza. Você é uma garçonete demitida tentando se vingar. Ninguém vai acreditar em você. Nem se eu souber sobre a reunião? Que reunião? A reunião de agora, das 10 horas, nesta sala. Wei tentou manter o rosto neutro, mas o suor na testa o entregou. Não sei do que você está falando. Não? Então deixa eu refrescar sua memória. Aline deu mais um passo e começou a falar. Zuowan Shidian Sishifan Nidala Yiga Dianhua. Ontem à noite, 10h40, você fez uma ligação. Ni Shuo Shide Chen Xianshen Yi Chie do Ampai Haula. Você disse, sim, senhor Chen, tudo está arranjado. Wei ficou imóvel. Depois você mencionou um valor, 5 milhões, em dinheiro. Você está inventando Ni Huan Ti Dao Liao Shi Zhengting, Min Tianzao Shang Shijian, Rui Lu. Você também mencionou a prefeitura. Amanhã às 10 da manhã. Suborno. A pasta escorregou das mãos de Wei, caiu no chão com um baque. De onde você tirou isso? Da sua própria boca. Você falou tudo isso no restaurante, alto e claro, achando que ninguém entenderia. Ninguém vai acreditar em você. É sua palavra contra a minha. Dr. Maurício se aproximou. Não é só a palavra dela. Wei virou para ele.
Quem é você? Dr. Maurício Tanaka, advogado, e fluente em mandarim também. O sangue sumiu do rosto de Wei. Eu estava no restaurante ontem, mesa 9. Ouvi cada palavra que você disse, cada insulto, cada detalhe sobre o suborno. Os promotores se aproximaram, mostraram os crachás. Ministério Público, Sr. Zhang, precisamos fazer algumas perguntas. Wei olhou ao redor. Sem saída. Ele riu, nervoso, desesperado. Isso é ridículo. Vocês não têm nada. Nenhuma prova. Só palavras. Daniel sorriu. Temos 3 testemunhas. Temos as câmeras do restaurante que gravaram você ao telefone. Temos o registro das chamadas que você fez ontem à noite. E temos isso aqui. Roberto mostrou um documento. Mandado de busca e apreensão para seus celulares, computadores e documentos financeiros. Wei começou a tremer. Vocês não podem fazer isso. Eu tenho direitos, eu tenho advogados. Pode ligar para eles, mas enquanto isso, você vai nos acompanhar. Eu não fiz nada. A voz dele ecoou pelo corredor. Funcionários pararam, viraram, observaram. Wei percebeu que estava gritando, respirou fundo. Tentou se controlar. Eu vim aqui para uma reunião de negócios. Legal, normal. Não tem nada de errado. Aline se aproximou mais. Então por que você trouxe 5 milhões em dinheiro? Eu não trouxe... Ele parou. Olhou para a pasta no chão. Tarde demais. Dr. Maurício pegou a pasta. Abriu. Maços de dinheiro. Organizados. Contados. Reunião de negócios normal, é? Dr. Maurício ergueu uma sobrancelha. Wei tentou pegar a pasta de volta. Isso é meu. Vocês não podem? Podemos. E vamos. Os promotores fecharam o cerco. Wei olhou para Aline. Os olhos dele cheios de ódio. Você fez isso. Você me armou uma cilada. Não, você se armou sozinho. Eu só entendi o que você disse. Ninguém vai acreditar em você. Você é nada. Uma garçonete. A voz dele rasgou o corredor. Aline não recuou. Eu sou uma garçonete que fala mandarim melhor que você. Wei ficou mudo. Eu sou uma garçonete que tem educação, que tem dignidade, que tem coragem. Ela deu mais um passo. E você é um criminoso que subestimou a pessoa errada. Wei tentou responder. A boca abriu, mas nenhuma palavra saiu. Então ele desmoronou. Os ombros caíram, as pernas fraquejaram, ele encostou na parede. Eu posso explicar, eu posso pagar. Quanto vocês querem? Daniel balançou a cabeça. Não funciona assim. Por favor, eu tenho família, eu tenho empresa. Isso vai me destruir. Roberto puxou as algemas. Deveria ter pensado nisso antes. Wei olhou para Aline uma última vez. Você não sabe o que fez. Eu vou acabar com você. Eu tenho conexões. Eu tenho poder. Aline se abaixou. Ficou na altura dos olhos dele e sussurrou em mandarim. Nishianzai Xiao do Meio. Você agora não tem nada. As algemas clicaram nos pulsos de Wei. E pela primeira vez, desde que Aline o conheceu, ele ficou completamente em silêncio. Os funcionários no corredor pararam. Completamente. Uma mulher segurava uma pasta a meio caminho do peito, congelada. 2 homens de terno tinham parado no meio de uma conversa, boca aberta. Uma secretária saiu da sala ao lado, viu as algemas, levou a mão à boca. Silêncio absoluto por 5 segundos. Então, alguém sussurrou. Aquele não é o Wei Zhang? É sim, o bilionário chinês. O que ele fez? Suborno, eu acho. Os sussurros começaram baixo. Depois cresceram. Mais pessoas saíram das salas. Viram a cena. Pegaram os celulares. Cliques, flashes, vídeos. Wei tentou cobrir o rosto com as mãos algemadas. Não conseguiu. Um funcionário mais velho, que tinha visto tudo desde o começo, balançou a cabeça. Eu sabia. Sempre soube que esse cara era sujo. A secretária ao lado dele concordou. Quantas vezes ele veio aqui?
Sempre com aquela pasta, sempre reuniões privadas. E sempre saía com contratos milionários. Agora faz sentido. Mais pessoas se aproximaram. O corredor ficou lotado. Um jovem estagiário olhou para Aline. Quem é ela? Dr. Maurício respondeu alto o suficiente para todos ouvirem. Ela é a pessoa que teve coragem de fazer o que ninguém aqui fez. Denunciar. Silêncio de novo. Então a mulher com a pasta começou a aplaudir. Devagar. 3 palmas. 4. O estagiário se juntou. Depois a secretária. Depois mais 10 pessoas. Em 30 segundos, o corredor inteiro aplaudia. Aline ficou parada. Não esperava isso. Lágrimas encheram os olhos dela. Mas ela não deixou cair. Wei olhou ao redor, para as pessoas aplaudindo, para os celulares filmando, para os flashes fotografando sua humilhação. Parem de filmar. Apaguem isso. Ninguém parou. Um repórter apareceu do nada. Microfone na mão. Senhor Zhang, é verdade que o senhor estava aqui para entregar propina? Sem comentários. Qual sua relação com o secretário municipal? Eu disse sem comentários. Roberto empurrou Wei em direção ao elevador. O repórter continuou seguindo. E a senhorita? Qual seu nome? Dr. Maurício se colocou entre Aline e o repórter. Sem entrevistas agora. Depois. O elevador se abriu. Wei foi empurrado para dentro. Daniel e Roberto entraram com ele. Wei olhou para fora, para o corredor lotado, para as câmeras, para Aline, uma última vez. Então as portas se fecharam e ele desapareceu. O corredor explodiu em conversas. Eu não acredito que vi isso ao vivo. Vai estar em todos os jornais amanhã. Finalmente alguém pegou esses corruptos. Aquela moça é uma heroína. Aline ouviu tudo, cada palavra, mas não se sentia como heroína, sentia-se esgotada. Dr. Maurício tocou o ombro dela. Vem, vamos sair daqui. Ela assentiu. Eles caminharam pelo corredor. As pessoas se afastavam, abrindo caminho. Alguns ainda aplaudiam. Outros só observavam com respeito. Uma funcionária mais velha segurou a mão de Aline quando ela passou. Obrigada, de verdade. Aline apertou a mão de volta. E pela primeira vez em anos, ela se sentiu vista. De verdade vista. Não como garçonete, não como invisível, mas como quem sempre foi. Do lado de fora da prefeitura, 3 viaturas do Ministério Público esperavam. Wei foi colocado em uma delas. Ele tentou uma última cartada. Quando Daniel abriu a porta, Wei se virou. Olhou para as câmeras dos repórteres que já tinham se aglomerado. Isso é um mal-entendido. Eu sou vítima de uma armação. Um repórter gritou. Como explica os 5 milhões em dinheiro? Eram para investimentos legais. Tenho toda a documentação. Qual documentação? Wei hesitou. Meus advogados vão apresentar tudo. Roberto o empurrou para dentro da viatura. Já chega. Wei resistiu. Tentou ficar do lado de fora. Precisava controlar a narrativa. Eu sou inocente. Essa garçonete mentiu. Ela está inventando tudo. Daniel parou. Virou para Wei. Garçonete? Você está falando da testemunha? Sim, ela é uma garçonete ressentida. Interessante, porque você acabou de confirmar que a conhece e que teve uma interação negativa com ela. Wei congelou. Percebeu o erro. Não, eu quis dizer. E como uma garçonete ressentida saberia detalhes específicos da sua ligação telefônica? Dos valores? Dos nomes envolvidos? Wei ficou mudo. A não ser que ela realmente tenha ouvido você dizendo tudo isso. O repórter mais próximo anotou furiosamente. Outro filmou tudo. Wei tentou recuperar. Ela está mentindo. Checagem de fatos. Verifiquem. Vamos verificar. Começando pelo seu celular, pela sua conta bancária, pelos seus e-mails. Roberto mostrou uma sacola plástica com o celular de Wei dentro. Tudo já está sendo analisado. Obrigado por consentir com a busca e apreensão. Eu não consenti!
Consentiu, sim, quando tentou pagar propina para um funcionário público. Isso nos dá autorização legal para investigar. Wei finalmente entendeu. Não tinha saída. Cada palavra que ele dizia o afundava mais. Cada tentativa de defesa se tornava mais uma evidência. Ele olhou para Aline, que estava parada na escadaria da prefeitura. Por quê? Por que você fez isso? A voz dele saiu quebrada, desesperada. Aline desceu 2 degraus, ficou mais perto. Porque você me perguntou se eu tinha educação. Wei franziu a testa. E eu tenho, mais do que você imaginou. Isso não é justo. Eu não sabia. Que eu entendia mandarim, que eu estava ouvindo cada insulto, cada palavra racista, cada plano criminoso que você discutiu pensando que estava seguro. Wei baixou a cabeça. Você subestimou a pessoa errada, Aline continuou, e agora vai pagar por isso. Daniel fechou a porta da viatura. Vamos, temos muito a conversar na delegacia. O carro arrancou. Wei olhou pela janela traseira. Viu Aline ficando cada vez menor. Viu os repórteres, as câmeras, os funcionários públicos assistindo. Viu seu império desmoronando em tempo real. Dentro de 6 horas, a notícia estaria em todos os jornais. Bilionário chinês preso por corrupção. Garçonete heroína desmascara esquema milionário. Wei Zhang enfrenta 15 anos de prisão. Mas naquele momento, Wei não pensava em nada disso. Pensava apenas em uma coisa. Ele tinha humilhado a pessoa errada. E aquela pessoa falava mandarim. A viatura virou a esquina e desapareceu. Na escadaria, Aline ficou parada. Dr. Maurício se aproximou. Como você está? Ela respirou fundo. Soltou o ar devagar. Cansada. Normal. Você acabou de derrubar um império. Eu só disse a verdade. E às vezes a verdade é a arma mais poderosa. Aline olhou para a rua, para o trânsito, para a cidade continuando como se nada tivesse acontecido. Mas para ela, tudo tinha mudado. Dr. Maurício quebrou o silêncio. Vem, vou te levar para casa. Eles desceram as escadas juntos. Sem celebração, sem festa. Apenas o silêncio pós-batalha. E pela primeira vez em 2 anos, Aline sentiu algo que tinha esquecido. Paz. Dr. Maurício parou o carro na frente da casa de Aline. Ela abriu a porta. Hesitou. Obrigada por tudo. Você não precisa agradecer. Você fez o trabalho difícil. Eu não teria conseguido sozinha. Talvez, mas você teve a coragem de começar. Isso é o que importa. Aline desceu do carro. Antes de fechar a porta, Dr. Maurício falou. Aline, espera. Ela virou. Você vai receber ligações de jornais, de advogados, talvez até de outras empresas. Por quê? Porque o que você fez vai estar em todos os noticiários amanhã. Você vai ser conhecida. Eu não quero ser conhecida. Só queria justiça. Eu sei, mas as duas coisas vêm juntas às vezes. Ele entregou um cartão. Se precisar de qualquer coisa mesmo, liga. Aline pegou o cartão. Guardou no bolso. Obrigada, de verdade. Ela fechou a porta. Dr. Maurício arrancou. Aline ficou parada na calçada por 1 minuto. Olhou para a casa, para a porta velha, para a tinta descascada. Respirou fundo. Entrou. O pai estava acordado, sentado na cadeira de rodas, assistindo televisão. Ele virou quando ela entrou. Filha, como foi o dia? Aline sentou no sofá ao lado dele. Foi diferente. Diferente como? Ela contou tudo. Cada detalhe, cada palavra. O pai escutou em silêncio, os olhos brilhando. Quando ela terminou, ele segurou a mão dela. Eu sempre soube. Soube o quê? Que você ia mudar o mundo, do seu jeito, no seu tempo. Aline sentiu as lágrimas virem. Dessa vez, deixou cair. O pai puxou ela para um abraço. Você me fez tão orgulhoso hoje. Tão orgulhoso. Eles ficaram assim por 5 minutos, sem falar.
só sentindo. Aline adormeceu no sofá naquela noite. Pela primeira vez em anos, dormiu sem pesadelos. 3 dias depois, a notícia explodiu. Garçoneta derruba império de bilionário corrupto. Fluência em mandarim expõe esquema milionário de propina. Wei Zhang, preso preventivamente, aguarda julgamento. O celular de Aline não parou de tocar. Jornais, rádios, programas de televisão. Ela recusou todos, exceto um. Uma ligação de um número desconhecido. Alô? Aline Rodrigues? Sim. Meu nome é Patrícia Lemos. Sou coordenadora de Relações Internacionais da Apex Brasil, agência de promoção comercial. Aline sentou ereta. Vi sua história e seu currículo também. Dr. Maurício me passou. Estamos precisando de alguém com fluência em mandarim, alguém com coragem, alguém com caráter. Para quê? Para trabalhar com negociações comerciais entre Brasil e China. O salário inicial é 8.000, mais benefícios. Aline ficou muda. 8.000. 4 vezes o que ganhava no restaurante. Você está interessada? 3 dias atrás, Aline teria recusado. Por medo, por insegurança, por achar que não merecia. Mas hoje, estou muito interessada. Ótimo. Podemos marcar uma entrevista formal semana que vem? Pode. Perfeito. Te mando os detalhes por e-mail. Aline desligou. Ficou olhando para o celular, depois gritou. Pai, pai! Ele veio da cozinha empurrando a cadeira. O que foi? Eu recebi uma proposta de emprego na Apex. A agência do governo? Sim. O pai começou a rir. Ela começou a rir. Os dois rindo, chorando, comemorando. No mesmo dia, outra notícia. Wei Zhang perdeu 3 contratos públicos. A empresa dele perdeu 30% do valor de mercado em um dia. 6 executivos pediram demissão. Mas Aline não pensou nele, nem uma vez. Uma semana depois, Aline voltou ao restaurante, não para trabalhar, para buscar o restante das coisas do armário. Fábio estava no balcão. Levantou os olhos quando ela entrou. Aline, Fábio. Silêncio constrangido. Eu vi as notícias. Você está em todo lugar. Eu sei. Escuta sobre aquele dia. Eu deveria ter te defendido. Está tudo bem. Não está. Eu fui covarde. Aline respirou. Você fez o que achava certo. Eu não te culpo. Fábio baixou os olhos. Se você quiser voltar, eu aumento seu salário. Te promovo a supervisora. 3 meses atrás, Aline teria aceito na hora. Mas hoje? Obrigada, mas eu recebi outra oferta. Onde? Apex Brasil, Relações Internacionais. Os olhos de Fábio se arregalaram. Uau, parabéns. Obrigada. Ela foi até o vestiário. Pegou a foto do armário. Pegou o blazer que tinha deixado pendurado. Voltou para o salão. Camila estava atendendo uma mesa. Viu Aline. Correu para abraçar. Você sumiu! Eu tentei te ligar 1000 vezes. Desculpa, estava processando tudo. Você está bem? Estou. Melhor do que nunca. Você vai voltar? Não, vou trabalhar em outro lugar. Camila sorriu. Você merece, mais do que ninguém. Aline abraçou ela de novo. Obrigada por ter sido uma amiga de verdade. Sempre. Aline ia sair quando parou. Um cliente na mesa 15 estava estalando os dedos. Garçonete, vem aqui. Camila fechou os olhos. É sempre assim. Sempre tem um. Aline olhou para o homem. 50 anos. Terno caro. Postura arrogante. Viu Camila respirar fundo, preparando para aguentar. Aline tocou o ombro dela. Deixa comigo. O quê? Aline caminhou até a mesa 15. O homem estava de costas, mexendo no celular. Eu pedi esse vinho há 5 minutos. Onde está? Aline falou, voz firme. Clara. Senhor, minha colega está fazendo o melhor dela. Agradeço se puder ter paciência. O homem virou, irritado. Quem é você? Eu não pedi sua opinião. Eu sei, mas está recebendo mesmo assim. Ele levantou as sobrancelhas. Como é?
O senhor vai receber seu vinho em 1 minuto e vai tratar minha colega com respeito. Combinado? O homem ficou mudo, olhou para ela, para a postura, para os olhos que não desviavam. Então ele engoliu seco. Combinado. Ótimo. Aline virou. Caminhou de volta. Camila estava boquiaberta. Como você fez isso? Aline sorriu. Aprendi que respeito não se pede, se exige. Ela saiu do restaurante. A luz do sol bateu no rosto dela. Aline fechou os olhos. Sentiu o calor e pela primeira vez em anos sentiu que estava exatamente onde deveria estar. Se essa história te tocou de alguma forma, se você sentiu a força de Aline, deixa seu like. Isso me mostra que histórias assim fazem sentido para você e me dá energia para continuar trazendo essas narrativas. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Eu leio todos, cada um, e faço questão de responder quem tira um tempo para comentar. Quero saber onde essa história chegou. Se você acredita no poder de histórias reais, de pessoas reais que enfrentam o impossível e vencem, se inscreve no canal. Estamos só começando essa jornada e cada inscrição é o combustível que eu preciso para continuar. Sua inscrição faz toda a diferença. E não vai embora ainda. Escolhe uma das 2 histórias que eu separei na tela para você assistir agora. Prometo que vão te emocionar tanto quanto essa. Te encontro no próximo vídeo.